Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando nesta quinta-feira, 11h31, para você que está nos acompanhando antes do almoço dessa quinta-feira gostosa aqui em Belo Horizonte. Na parte da noite, você que está nos acompanhando, 22h31, e na madrugada, 1h01, caminhando para 1h02 da madrugada já da sexta-feira. Então, obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. A partir de agora, é com a gente. Vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar da Copa do Brasil e da Libertadores. São as competições que nos interessam de perto. Campeonato Mineiro com os nossos clubes, Copa do Brasil com o Cruzeiro e a Libertadores com o Atlético. Tem muita coisa para falar? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa para a gente analisar aqui no nosso programa. Começando do jogo de ontem, no jogo deu preguiça. Eu estava no Mineirão ontem, mas foi difícil ver o jogo até o final. Foi muito difícil. Era só o Cruzeiro, só jogou o Cruzeiro. Só jogou o Cruzeiro. Assim mesmo, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade enorme para encontrar buraco, a camada de ozônio. Encontrou uma dificuldade enorme para encontrar o caminho do gol. O time dava 438 mil toques na bola, procurando. Jogava na direita, jogava no meio, vinha para a esquerda, da esquerda saía para a linha, para a intermediária, campo de defesa, voltava para a direita, entrava no meio, jogava na esquerda. Por quê? Aí eu fico ouvindo alguns comentaristas, cheio de esquema, cheio de desenho. O Muricy ontem, gente, foi um bolo de jogadores, um amontoado, uma turma, todo mundo em cima da bola. Não é marcando o jogador, marca fulano, marca Beltrano, tinha isso não. O Muricy, do meio de campo para trás, ele botou 10 jogadores, do meio de campo até a meia-lua. Tinha 10 jogadores do Muricy, 10. Mais o goleiro lá atrás, 11. E assim foi o jogo inteirinho. Quando tinha uma oportunidade, vez ou outra, aí o pessoal saía feito louco. Aí saíam os 10, ultrapassavam o campo para cima do Cruzeiro. Teve até uma bola no travessão, mas e uma grande defesa do Rafael no segundo tempo. Uma defesa sensacional do Rafael no segundo tempo. Depois o Muricy fez o que ele tinha que fazer, ele atrapalhou o Cruzeiro. Ele complicou o Cruzeiro. O Wallace veio para a esquerda, o Wallace foi para a direita, o Robinho entrava do lado direito, o Robinho entrava do lado esquerdo, o Thiago Neves ia lá na frente, o Thiago Neves jogava um pouco mais atrás, o Rafael Sobis ficava ali, passeando ali na intermediária, na meia-lua, entrava na área, recebia, o Cruzeiro tocava a bola, tinha o domínio total do jogo, mas para chutar era uma dificuldade, para finalizar era uma dificuldade. E quando ele encontrava, esbarrava no bom goleiro do Muricy. Pelo menos ontem ele foi um bom goleiro. Aí, se você for contar os gols, eu até brinquei na jornada, foi 2-1 para o Muricy. O Muricy fez 2 gols, o Cruzeiro fez um só. Como o Muricy não fazia lá, ele ficou deslumbrado com o Mineirão, igual o São Francisco, antes de começar o jogo, todo mundo olhando o Mineirão, batendo foto, totalmente perdido, com aquele olhar espantado de que coisa bonita, gigantesca, olhando. Só faltou pedir autógrafo para o torcedor que estava lá.
o time do Muricy, time simpático, não apelou. E o time do Muricy veio para atrapalhar. Perdeu de 2-0 lá naquele campo muito ruim. E ontem eles pegaram um tapete. Na hora que eles entraram em campo para bater foto e tal, a gente via o jogador olhar para o gramado e andar pelo gramado, ver que coisa linda, coisa maravilhosa. Não está acostumado com isso. E o Cruzeiro encontrou uma dificuldade enorme, enorme, para abrir o espaço para chutar. Tocavam a bola, chegavam com muitos toques. O Thiago Neves fazendo um bom jogo, o Rafael Sobis, o próprio Alisson do lado esquerdo, o Diogo Barbosa, o Ezequiel, nem tanto, não foi tão lançado pelo lado direito, o Ezequiel, o Ariel Cabral, bem, o Hudson, mas muito toque porque não conseguia entrar no bolo, desmanchar o bolo, desmanchar aquele imbróglio, aquela confusão, aquela turma que estava em cima da bola. Onde a bola estava, tinha 10 jogadores do Muricy. 10. O Cruzeiro não conseguia sair dos 10. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Porque o Cruzeiro tinha o time inteiro livre, solto, totalmente livre, solto. Não tinha ninguém perto para marcar ninguém. Ninguém perto para marcar ninguém. Eles são tão ingênuos que o Beck sobe no jogador dentro da área. Bola vem por cima, ele sobe, ele atropela, ele sobe no jogador. Ele literalmente sobe, trepa no jogador. E assim aconteceram os pênaltis. E assim aconteceram os gols contra. Ele sobe para cabecear, não sabe para que lado. Não sabe para que lado, não tem ideia para que lado. A cabeça é quadrada, eles batem com a quina da cabeça, aí vai para qualquer lugar. E um do Cláudio, o outro do... Tem gente que fala Dezinho, o pessoal da rádio fala Deizinho, da rádio de fora lá. Deizinho, o pessoal do Muricy, alguns falam Dezinho, outros falam Deizinho. Então um foi do Cláudio, outro foi do Deizinho ou Dezinho, como queiram. E o gol do Cruzeiro foi do Rafael Sobis, de pênalti, que para mim aconteceu. E o Thiago Neves, que fez um bom jogo, que a gente sabe, mas com aquela ansiedade de fazer o gol, com aquela vontade de fazer o gol. O primeiro gol, o gol contra do Cláudio, uma cobrança de falta perfeita dele. Aquela ansiedade fez com que ele, inclusive, perdesse um pênalti. Um pênalti que, na minha opinião, também foi bem marcado. Eu acho que os dois pênaltis aconteceram. Podem discutir, pode haver controvérsias, mas eu acho que os dois pênaltis acabaram sendo dois pênaltis bem marcados. O Cruzeiro se classificou, não tem que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Ah, mas o Cruzeiro podia fazer 6, fez só 3. Ganhou o jogo, pronto. O Cruzeiro administrou, o Cruzeiro chegou a certo tempo do jogo, que eu acho que o próprio Cruzeiro, o pensamento meu, e pela entrevista do Mano, o próprio Cruzeiro, os jogadores mesmo ficaram desanimados. Pô, pelo amor de Deus, não vamos ficar batalhando feito louco aqui, não, correndo feito doido, não. Porque o Cruzeiro estava se entregando no início do jogo, até o primeiro tempo, batalhando, procurando, criando oportunidade, perdendo gols, os goleiros defendendo. Depois o tempo foi passando no segundo tempo, acho que o time foi... não, parou, bola para mim não, entrega para o outro. Não, eu não, entrega para ele está melhor colocado. Não, para mim não. Se o Mano pudesse fazer 11 alterações ontem, ele faria as 11. Mas ele já deixou bem claro que ele vai entrar sempre com o time titular, porque é uma opção que tem como treinador de prestigiar sempre aqueles que são considerados titulares pela competição. Ele quer ganhar as duas competições. Ele quer ganhar o Campeonato Mineiro e ele quer ganhar a Copa do Brasil. E precisa ter o time titular. Mas ele tem consciência, e ele falou isso também, plena de que tem um baita de um elenco, de muita qualidade, que quando ele mexe no time, ele não perde a qualidade. Eu já falei várias vezes aqui, fui contestado várias vezes, mas eu continuo com o meu pensamento. Continuo com o meu pensamento. Para mim, o melhor elenco do Brasil é o Cruzeiro. Não tem Palmeiras, não tem Flamengo, não tem Corinthians. Para mim, o melhor elenco. Não estou falando do time, porque eu acho que nem o Mano tem o time do Cruzeiro,
ainda fala assim, é esse? E ponto. Nenhum mantém. Eu estou falando de elenco. Eu continuo dizendo, para mim, o melhor elenco do Brasil, para mim, é o elenco do Cruzeiro. É o elenco do Cruzeiro. Eu acho assim. O Palmeiras, por exemplo, qualquer treinador que vai lá, a torcida pede para ele ir embora. Bota ele para fora. O único treinador que a torcida queria, o Palmeiras também, pediu para ir embora. Foi o Cuca. Ele pediu para ir embora. E o Marcelo foi lá, ganhou a Copa do Brasil, e a torcida mandou ele embora, a diretoria mandou ele embora. Agora o Eduardo, está todo mundo mandando ele embora, vai embora. O Flamengo está aí correndo feito um condenado, é a Libertadores. Libertadores é isso. Mas não é aquela Brastemp, está longe para mim de ter o elenco que tem o Cruzeiro. Então, eu acho que o torcedor do Cruzeiro é um torcedor tranquilo e humano mais ainda. Mais ainda. As dificuldades se apresentam, elas apresentam na Copa do Brasil, com essas equipes consideradas pequenas, descompromissadas, que vêm ao Mineirão ou que recebem o Cruzeiro, porque daqui para frente vai receber o Atlético também, que elas recebem sem nenhum compromisso. Nenhum. Nem em casa e muito menos quando visita. Elas não têm nenhum compromisso. Então, o Cruzeiro ontem foi um time que poderia, no primeiro tempo, ter matado o jogo com 4, 5, mas pelas dificuldades que eu falei aqui, ele acabou não conseguindo fazer os gols. E o jogo ficou chato. Ficou para mim, eu achei um jogo morno, chato. Nossa Senhora, duro de aguentar até o final. Duro de aguentar até o final. Mas o Cruzeiro passou para a próxima etapa da competição, que é a Copa do Brasil. Agora vem o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe Tombense, o Mano já confirmou, é time titular, é esse time que ele tem, que eu acho, que ele entende, não sei se ele entende, que é o time titular, ou se uma posição ou outra ele ainda tem alguma dúvida, mas é o time titular que vai jogar. E vida que segue, vida que segue. E o Thiago Neves, essa ansiedade faz com que ele, às vezes, na finalização, ele fica meio complicado. Mas venceu e passou para outra etapa. Eu acho que é isso que interessa. É isso que interessa. E o Atlético agora, pensando também no Campeonato Mineiro, vai a Divinópolis no próximo sábado, joga contra o Atlético Tricordiano. Gente, depois reclama. 100 pratas o ingresso. O Atlético Tricordiano colocou o ingresso a R$100. 100 no Farião. Tem alguém que vai lá pagar? Vai sair daqui de Belo Horizonte para pagar R$100? Não, mas eu acho que em Divinópolis todo mundo vai pagar. Será? Será? Quanto tempo que o Atlético não vai a Divinópolis? Não, pelo lado que você está raciocinando, mas R$100 é muita coisa. É a hora que o Tricordiano tem que pagar dinheiro. Tá certo. Fim de mês? Tá certo, tem que pôr R$100. 100. Então, Estádio cabe quantas pessoas? 4 mil. Pouco, né, Afonso? 4 mil torcedores. Quando o Atlético vai lá jogar com o Guarani, não enche? Vai dar 3 mil. Eu fui em todos os jogos do Atlético com o Guarani lá. Dá 2 mil torcedores, 1.500 torcedores. Tudo bem. Vai dar 4 mil contra o Tricordiano? Esse é um dos motivos que eu brigo sempre que tem que acabar o campeonato regional do jeito que tem que ser. Porque, mas é a hora do time ir no interior. Vai e não enche estádio. E quando muito o time do interior vende o mando, vende entre aspas, joga o mando para Belo Horizonte. Então, bom dia, né, gente? Esse negócio de o campeonato é a oportunidade do torcedor do interior assistir o time grande, isso não existe mais. E R$100, se não tiver 3 mil pessoas em Divinópolis e região que possa pagar R$100 mil para assistir o Atlético, um atleticano que quer ver o Robinho, Fred tem anos que não vê. Um time titular. Tem jeito. Eu acho que o Tricordiano está certo. É caro? É caro, é muito caro. É igual o que o atleta está cobrando para Libertadores, o mais barato R$120. O sócio teve a oportunidade de comprar o pacote. Quem não comprou vai ter que pagar isso. Agora, é oportunidade. Quem está em Divinópolis tem R$100 ali, vai pagar meia. O estudante, R$50. É a hora. Divinópolis tem o quê? 230 mil habitantes. E região ao redor de Divinópolis ali, Nova Serrana,
deve ter 400, 500. Se Pará não de tiver, Minas, se não tiver 3, 4 mil pessoas que vão pagar 100, 50 reais meia entrada para assistir Atlético e Tricordiano, desiste. Eu acho que o Tricordiano tá certo. Agora, tem uma coisa, né, Eduardo? Primeiro, um abraço. Tá errado de levar para Divinópolis, que é um time do sul de Minas. Lá tá cheio de estádio bom, grande, tem um Melão em Varginha, tem estádio Em Pouso Alegre. Poços de Caldas, Pouso Alegre, aí traz para Divinópolis. São coisas que eu não consigo entender. Nisso eu acho que o Tricordiano tá errado. Agora cobrar 100 reais no estádio que cabe 3.500, 4.000 pessoas, não vejo Agora, tem problema. uma coisa, Eduardo, que você tem toda a razão, porque Atlético e Cruzeiro são gigolôs do time do interior. Pelo Campeonato Mineiro, o time do interior, eles só pensam no jogo do Atlético e do Cruzeiro, certo? Porque quando a tabela é assim, se o Atlético vai a Valadares, o Cruzeiro não vai. Então um grande vai no interior, certo? Então eles pensam nesse jogo para tirar a barriga da miséria. Pega uma parte da televisão, né? E aí o que acontece? Eles fazem um time para o Campeonato Mineiro só. Poucos trabalham para o campeonato o ano inteiro. E isso é uma que a gente tem que... Não é só que não. O pessoal do Rio Grande do Sul está falando a mesma coisa. O único campeonato mais ou menos rentável é o paulista. Porque você tem 4 times grandes de São Paulo, você tem a Ponte Preta, você tem o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que normalmente tem estádios excelentes. Mas aqui, e que dão rendas. Eles não reclamam da parte financeira, não. Quem? Aqui. O futebol mineiro aqui no mas campeonato. não Não, reclama. campeonato regional nenhum. Nenhum. Eu assisti a entrevista do Eurico Miranda ontem, a reprise. Eu vi uns pedaços. E ele falou que, eles questionando, vale a pena jogar para 1.500 pessoas, 2.500 pessoas? Vale. A Mas TV paga. tá me pagando bem, A televisão lá paga melhor no Rio de Janeiro. pouca coisa melhor. Mas paga. Mas é um campeonato mineiro. Então, agora, se você faz um campeonato brasileiro, você pega o campeonato brasileiro começando em fevereiro, indo até dezembro, você tirando as datas FIFAs, que nós vamos ter de eliminatória aí o ano inteiro, você faz um campeonato mais enxuto, certo? O campeonato brasileiro, onde com as datas mais enxutas, você valoriza mais o campeonato brasileiro, você valoriza a Copa do Brasil, que você vai ter mais datas. A conta é simples. O Campeonato Mineiro começa em maio, o Campeonato Brasileiro começa em maio. A Maio. gente até desviou o assunto aqui, mas é um assunto interessante. Começa em maio. Vamos supor que o brasileiro começasse na data de início do regional. Você jogaria fevereiro, março e abril. Você teria 3 meses, a gente já estaria indo para a 8ª, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Isso. jogando só final de semana. Só Isso. final de semana. Aí, e o Campeonato Regional correndo solto, sem os grandes. Os times do interior jogariam até junho. Campeonato Regional, ida, volta, fase de quartas de final, semifinal, final. E aí os dois campeões do interior, o primeiro e o vice, jogariam uma semifinal. E aí, tô incluindo até a América, viu? Que é time de Série B, precisa de data também, não joga Libertadores. E aí fariam uma final com o Atlético e Cruzeiro, ou até semifinal com o Atlético e Cruzeiro, ou até quartas de final e semifinal. Sabe por quê? Você pega os 3 meses que você perdeu no ano, estou falando pensando com a cabeça do time grande, que perdeu 3 meses, você pega esses 3 meses, põe em Campeonato Brasileiro, você pode eliminar aí 4, 5 datas para espaçar a eliminatória da Copa. Não ia ter mais esse negócio de Arrascaeta foi convocado, desfalca o Cruzeiro em 2 jogos. Isso ia acabar, não existir mais. E você parava o Campeonato Brasileiro o mês de julho inteiro. Para o campeonato e faz as finais do regional com os grandes. Ainda assim, ia ter data de sobra, jogar o Campeonato Brasileiro só final de semana. A conta é fácil, só pôr na ponta do lápis, pôr no papel. São 38 datas do Campeonato Brasileiro. Só que isso não acontece porque as federações mandam e desmandam. E a CBF precisa das federações. Federação sobrevive de campeonato regional, simples. A CBF precisa das federações. Então eles não vão acabar nunca. Ainda tem a TV que paga bem pelo regional, para o clube fica tranquilo. O clube, você não vê clube reclamando mais de jogador que foi convocado e vai desfalcar. Não pode reclamar porque ele assina. Então, gente, é simples. Refaça o campeonato regional, não precisa acabar, só refazer. E outra coisa também, Afonso, a gente estava conversando isso há pouco tempo, você regionaliza o Campeonato Mineiro. É o ideal. Por exemplo, ideal. Você pega Juiz de Fora, você faz uma chave na região de Juiz de Fora. Você faz uma chave na região sul. Você já pensou, por exemplo, você pega o Boa, ou o Flamengo de Varginha jogando contra o Três Pontano, tanto em Varginha quanto em Três Pontos, você tem campo cheio, por causa da rivalidade. Em Barbacena, você tem Barbacena contra São João, Barbacena contra Juiz de Fora. Você acaba com o módulo 2. Você acaba com o módulo 2. O módulo 2. Transforma num campeonato E aí você mineiro grande. cria mais espaço para outros jogadores.
você vai dar mais emprego para outros jogadores. Vão né? jogar até julho. Julho, nós vamos ter rendas boas, nós vamos ter jogos aí no interior de Minas com 5, 6 mil torcedores. Escuta, só tranquilo. uma pergunta aqui. Será que só vocês dois raciocinam assim? Não sei, Afonso, não. mas... Muita gente, Pô, não, mas eu muita tô gente dizendo o raciocina. seguinte. É só que eu acabei de falar. Não é interessante só- para a federação, Eu estou dizendo o para a seguinte. CBF. Esse é um filme, é uma conversa de todo início de ano, de todo campeonato regional, e que a gente sabe que não vai levar a nada. Que o ano que vem vai ter o campeonato regional de novo, os campeonatos vão acontecer. O Eduardo já falou que as federações promovem os campeonatos, os clubes do interior querem o campeonato assim, e a CBF também. Então, acabou. Mas você pega, a por mesma exemplo- coisa de falar da Primeira Liga. A É, gente ué. fica falando da Primeira Liga e sabe que não vai levar a nada. a Primeira Não vai Liga, dar pelo menos se der, por exemplo, o Campeonato do Nordeste lá, dá uma vaga para Não vai chegar dar. Você nas acha que oitavas vai? de final. A Primeira Liga vai virar torneio de verão. ano que Pois é. vem. O que O campeonato acontece? do Nordeste vale nada. Não, mas lá vale uma vaga. O campeão já entra nas Vaga de oitavas de quê? final da Copa do Brasil. Mas pelo menos já dá uma coisa, Afonso. A Primeira Liga não está dando nada. Eu tô A dizendo Primeira que o Liga está campeonato- tirando Mas o esporte. Campeonato do A Nordeste... Primeira Liga está tirando esporte, Náutico e Santa Cruz do campeonato. Pois é, mas o que eu estou querendo dizer para você é que o Campeonato do Nordeste, pelo menos, você tem público. Você tem os jogos regionais lá, você tem público. Você entendeu? Tem, as fases finais lotam. Exato, estádio. lotam. Nós O tivemos ano nordestino passado com gosta. 50 mil Não, o torcedores. campeonato o campeão regional vai para a Copa do Brasil. Aonde? Qualquer lugar do Brasil. Não, mas o que que Não, mas Você está falando sempre de campeonato Nordeste, não a Copa. E daí? Não, Campeonato mas já Mineiro não. também dá. Afonso, dá para a fase inicial. Nas oitavas de final. Já entra nas oitavas de final. É a vaga, o Cruzeiro entrou nas oitavas. O Cruzeiro pode ser eliminado da Cara, o próxima fase. Cruzeiro não Agora entrou, não está nas o oitavas. Cruzeiro não Não entrou nas pode. oitavas, não. Ah, O Cruzeiro entrou na primeira fase. Na primeira fase. que Quem eu tô vai dizendo. entrar nas oitavas é o Atlético. Não, pode tudo bem, estou dizendo que vaga... América foi eliminado. Os campeonatos regionais não, não é só Nordeste. Mas Mas ele tá Afonso, falando deu. oitavas O de América final. deu vaga. Mas é uma vaga Se o igual- América entra nas oitavas de final, ele estaria na Copa do Brasil Mas ainda. Ele tudo foi bem. eliminado pelo Muricy. Um time não festeja, não solta foguete, não dá pulo dessa altura, quanto entra na repescagem da Libertadores? Sim. Pois é, Afonso. É uma coisa. Mas para os times pequenos, É a mesma a coisa. Copa do Nordeste Brasil, vale. a Copa do Brasil, para os times pequenos, vale. Porque ele ganha dinheiro. Aliás, mesmo que ela seja vale, eliminado ela no vale primeiro- muito mais para os pequenos, porque tem muito mais campeão pequeno do que grande. Pois é, é o que eu estou dizendo. Agora, para o Cruzeiro, por exemplo, você pega a próxima fase da Copa do Brasil. Você já tem Internacional, você tem o Vasco, você tem o Fluminense, você tem o Corinthians, você tem o São Paulo, você tem a Ponte Preta. Você Ou seja, tá... Ô, você vai ter... Flávio, Agora, nessa fase- isso é utopia, você está sonhando. Não, Afonso. Você está falando uma coisa. A CBF, que é clube, ela botou 91 Pois é, mas clubes agora... na Copa. Você já está querendo tirar agora, você está querendo botar a Copa do Brasil com 18 times. Não, Afonso, O que presta é atenção, isso, cara? você não esperou Você falar. está ficando doido. Você não esperou falar. Nessa próxima fase agora, nós temos 9 times grandes disputando. Você quer que entra nela? Não, presta atenção. O Cruzeiro pode ser eliminado agora e não entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. O que o Cruzeiro pode ser eliminado em qualquer momento, o Atlético, Mas o que ele está querendo Corinthians. dizer é que é importante para o futebol do Nordeste ter uma vaga nas oitavas. Nas oitavas de final. Porque o futebol do Nordeste é muito mais fácil de ser eliminado antes do que Atlético, Cruzeiro, Do que ser Flamengo, Cruzeiro. Vasco. Cruzeiro e São Para Paulo, eles, por uma exemplo. vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil é muita coisa. Afonso, É muita coisa, mas não é o primordial. Eu acabei de falar porque você no não tá no comentário, Nordeste, pera, lá no é muita comentário coisa inicial assim. aqui, eu acabei de dizer, os clubes que estão normalmente no Norte e Nordeste não tem nenhum compromisso com nada. Com nada. Vem aqui jogar com o Atlético Cruzeiro, se apanhar de 10, não acontece nada. Se ganhar de 1, também não acontece nada, a não ser alegria para eles. Alegria para eles. Esse Muricy eliminou o América e o Juventude. O América e o Juventude sabia que para o Cruzeiro não tinha a menor chance, mas eles saíram festejando. Saíram festejando de campo. as oitavas de final pode ser muito fácil. Como foi Peraí, o mas Atlético chegar à final no ano passado. você está falando Muricy. Você pode falar que o Boa também sai festejando quando perde de 3-0 para o Sport. O clube pequeno, você acha que o Sport vir aqui e ser eliminado pelo Cruzeiro vai sair festejando? Não. O Náutico, o Santa Cruz, o Vitória, o Bahia não vão não, eles vão Mas lamentar. o que eu estou querendo dizer... Eles são do Nordeste. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Muricy não é exemplo, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se fosse essa beleza que vocês estão falando, dá uma que eles estavam preocupados, que os clubes estão preocupados com isso, que dá uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o Náutico, o Sport e o Santa Cruz não estariam saindo.
Mas o Sport Eles tá vêm para a disputando a Primeira Copa do Liga Brasil. que não dá nada. Mas o Sport disputa a Copa do Brasil, inclusive, Ah, ontem. meu filho, mas escuta, Outro se classificou mas pra o Santa próxima Cruz e fase. o Náutico não disputam. Então, eu estou te dizendo que não tem esse apego Afonso, pelo lado... o ano passado- Peraí, não tem esse apego pelo lado do Nordeste, porque os 3 principais clubes de lá, os três estão deixando essa Copa, vindo para a Primeira Liga, que por enquanto não oferece nada a não ser a visibilidade do lado de cá do Brasil. A Primeira Liga no E que a vem vai grana? durar quanto tempo? Não sei. Afonso, Ninguém o nem ano sabe. passado- Eu só acredito vendo que esses clubes O não ano sabem. passado, o Atlético, por exemplo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético pegou o Juventude, que tinha que ganhar de qualquer jeito. E teve um sufoco tremendo, não ganhou. Lá, perdeu. Não, O não ganhou Atlético nem pegou lá o time- nem cá. Hein? Não ganhou nem lá Nem nem lá nem cá. cá. Pegou o time misto do Internacional. Onde você quer Certo? chegar? Não, eu estou querendo dizer que nas oitavas de final, de repente, pelo sorteio, agora com essa nova fórmula do Campeonato Brasileiro, o que acontece? O Cruzeiro pode pegar um São Paulo. Existe favorito? O Cruzeiro nem está nas oitavas de final da Copa do Brasil. daí? O Cruzeiro pode pegar um Fluminense, pode pegar um Internacional, pode E pegar o daí? Sport. Ele Certo? está querendo dizer que é importante você entrar nas oitavas. oitavas Eu de disse, final. gente, não precisa dar esses exemplos. Quanto mais para frente você entrar para pegar uma competição mais valorizada, Então pronto. mais Mas é isso que eu só queria valorizada, dizer, Afonso. quanto mais Mas- para frente você entrar para pegar uma competição valorizada, não é interessante para pegar adversários mais fortes. Porque se Atlético e Cruzeiro pudesse escolher com uma mesma grana, sem diminuir a grana, em vez de jogar com São Paulo, com Corinthians, ou com Botafogo, ou com Flamengo, jogar com o Criciúma, com o Muricy ou com o São Francisco, eles iam escolher o São Francisco, o Muricy ou o Criciúma Isso para ganhar. aí que você está falando é utopia. Ué. O que a gente está falando, não. Não, nós Isso estamos falando que você a está realidade. falando é utopia. A realidade. Até agora o Cruzeiro Isso eu pegou. estou dizendo. O Cruzeiro pegou o Volta Redonda, o São Francisco e o Muricy e botou eles no lugar deles. Só que agora tem São Paulo, tem Fluminense, Tem Corinthians. tem Internacional, tem Sport que tá jogando toda a vida. Você entendeu? Então o Cruzeiro pode pegar um time desse e simplesmente é clássico e pode cair. Pode jogar mal um jogo, Jogar acabou. mal o jogo cair. Agora, jogar Meu mal santo contra o São Deus. Francisco, jogar mal contra o Muricy lá, chega aqui, Eu outro. acabei de falar que esses times não têm nenhum compromisso. Vem para cá ou joga em casa do mesmo tamanho. E essa falta de compromisso fez o Criciúma campeão da Copa do Brasil, fez o Remo campeão da Copa do Brasil. Remo? Fez Não, o Remo Remo não. ou Paysandu, não sei. Não, Nenhum foi o dos time de dois. São Paulo, foi o time do... Não, André, não. Santo O Remo André. ou o Paysandu disputou. Não, com- mas não não, foi não. Copa do Brasil, não. Eles não ganharam a Copa do Brasil. Foi Eles ganharam pra disputar com o Boca. Copa dos Campeões, uma que já acabou, que está É. extinta. Ah, Ganhou, que inclusive, do inclusive Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro. Isso aí, o Paysandu. Mas fez os que eu estou falando pequenos aqui. Campeão, foi essa competição. Era aquela Copa Sul Foi Minas, essa falta que de disputava com o compromisso. campeão Foi essa falta de compromisso que eu estou dizendo, então. Não é minha falta de gente, compromisso, não. Mata-mata abre precedente para isso. O América foi campeão mineiro ano passado. Você acha que em pontos corridos o América vai ganhar o Campeonato Mineiro algum dia? Não vai. não, Mata-mata abre possibilidade para isso. O Independente Del Valle, se a Libertadores fosse em pontos corridos, ele não chegaria. Mas como é mata-mata, um joguinho bom que ele faz quando o adversário vai mal, ele vai chegando. E aí um Santo André belisca uma Copa do Brasil, um Juventude belisca, um Criciúma. É mata-mata, gente, é diferente. Abre a chance do pequeno vencer. Isso é E o simples. ano passado, a Copa do Brasil, o Cruzeiro passando pela terceira fase já estava classificado para as oitavas de final. Então pergunta se o Cruzeiro está insatisfeito com a Copa do Brasil. Não, claro que não. Vai lá e Afonso. pergunta. Mas tem que disputar. Pergunta se o Flamengo está. Tá, Pergunta se o mas eu Atlético digo que está. a fórmula esse ano complicou. A fórmula complicou, Como porque com esse você, ano... Flávio? Como para você? Não, ué. Eu não ouvi técnico nenhum, não ouvi o Mano Ô, reclamar hora Afonso, nenhuma. Não Afonso, ouvi o Mano reclamar Vamos ver hora o sorteio nenhuma. sexta-feira. Não ouvi. Vamos ver. Aí sexta-feira agora sai Cruzeiro vamos e ver o São Paulo. sorteio sexta-feira. Tem favorito? Eu não ouvi o Mano Ó, reclamar eu hora nenhuma. não ouvi o Mano reclamar, mas eu ouvi ele falando que a Copa do Brasil ficou mais difícil. Mais difícil. Isso eu ouvi. Claro que ficou. Mais ele, difícil. ele falou que a pressão é maior, você ter que vencer mais o jogo. difícil. Isso, você ter que ir à volta redonda e ser obrigado a vencer o volta redonda. Isso eu também ouvi. Ou empatar. Claro que fica mais difícil. Mas muito mais difícil, eu é um falei jogo até só. aqui semana passada. Eu assino embaixo e bato palma para essa nova fórmula da Copa do É Brasil. isso Ficou aí. fantástica. É isso aí. Ficou muito bem feita. Inclusive, esse jogo Cruzeiro e Muricy poderia ter ainda sido nessa fase de um jogo só. Mas Cruzeiro e Muricy, outros grandes já tiveram mais Você sabe o dificuldades. que falta nisso aí só? A inteligência dos clubes. Por que Cruzeiro e Muricy não foi no Independência? Por que o presidente Gilvan, o Independência do Atlético, não vamos jogar lá não? Porque ontem nós tivemos 6 mil pagantes.
Então o Cruzeiro tem um acordo com a Minas Peraí. Arena, com a 6 mil BWA, pagantes. 6 mil pagantes. 6 mil. Se o Cruzeiro joga com o Muricy no Independência, poderia ter 15 mil. Concordo e assino embaixo. Poderia ter 15 mil. Mas a vaidade, a burrice, não, Independência do Atlético. Não, Afonso, Flávio, não me venha. Não tem desculpa. Não me venha com essa Cruzeiro do Cruzeiro vai jogar do com Cruzeiro ao Mineirão. vai Tudo jogar bem. com não. O Cruzeiro vai jogar todos os jogos do Mineirão. Não vem com essa utopia, vai jogar não, porque eu conversei com o Gilvan, ele tá puto de jogar no Mineirão, e ele me disse o seguinte: eu estou tentando um acordo para ir para Independência também. Ele, Não foi isso que ele falou comigo eu estou falando, mas então eu estou falando no ar aqui, ele está me ouvindo. O Gilvan já falou comigo. Eu estou tentando também trazer o Independência, jogar também no Independência. Não justifica para uma pessoa inteligente Cruzeiro e São Francisco no Mineirão. Não, o Cruzeiro e São Francisco dá para fazer numa pelada de rua, como se fosse Atlético São Francisco, dá para fazer no fundo do quintal da sua casa. Não pode ser no Mineirão. Estou de acordo com o Afonso, assina embaixo. Tem jogo, isso é jogo muito pequeno. Não por Cruzeiro, não por o Atlético se estiver jogando, mas pelo adversário. Aí o jogo é 10 da noite, com TV aberta. Uma coisa o Cruzeiro acertou, o preço do ingresso, colocou lá embaixo. Agora, se põe esse preço jogando no Independência, um monte de gente da região ia para lá. O Independência tem metrô, apesar do metrô ontem não ter funcionado. Metrô não, né? O trem urbano de Belo Horizonte, mas isso é outra coisa. Torcedor de América que está ali poderia ter ido a R$10. Às vezes o pai é atleticano, mas o sobrinho é cruzeirense, ele pega o menino, leva por causa de R$10. Não entendo também porque jogo Cruzeiro e Muricy e São Francisco sendo Mineirão. Não entra na minha cabeça. É igual Confins e Pampulha. Você vai pegar um voo para Divinópolis, você vai ter que ir em Confins? Você vai em Pampulha, pega o voo e vai para Divinópolis. É simples. O estádio do Cruzeiro é o Mineirão, ok, mas tem o Independência. Qual que é o problema de jogar no Independência? Eu encontrei com vários cruzeirenses ontem, vários. Foi um não, vários. Você vai ao Mineirão? Você fala, não, de jeito nenhum. Sócio torcedor do Cruzeiro, mas de jeito nenhum. Mas de maneira nenhuma. Quarta-feira, 21h45, ao Mineirão, para ver Cruzeiro e Muricy, com o Cruzeiro metendo 2 gols de vantagem lá. Eu vou fazer o quê no Mineirão? O que eu vou fazer lá? Se esse jogo fosse no Barro Preto, se tivesse aquele campo lá ainda, no Barro Preto, seria muito melhor. Seria muito melhor. Então, é preciso que o Cruzeiro entenda, bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça, presidente, bota isso na cabeça. Usa a Independência, presidente. Até no Campeonato Brasileiro. Você vai pegar equipes pequenas para não sofrer o que sofreu ontem. Você falou, Afonso. 6 mil pagantes. Você falou aí. É brincar com coisa séria. Você falou aí que conversou com o presidente, que o presidente quer ir para o Independência. Quer ir, ele não foi. Alguns jogos ele quer levar. Ele não foi ainda porque não pode. Porque não tem. Tem um contrato com que o Cruzeiro tem lá, com o Mineirão, que obriga o Cruzeiro a jogar no Mineirão. A partir do momento que o Cruzeiro conseguir, certo, essa liberação, eu tenho certeza que alguns jogos, certo, o Cruzeiro pode levar para o Independência. Como é que você está falando que não é isso que ele falou para você? Não, o que eu estou falando para você é que hoje o campo do Cruzeiro é o Mineirão. Escuta aqui. O Cruzeiro tem um contrato com o Mineirão de jogar no Mineirão todos os jogos. Que você está falando o óbvio, o lulante, então, o que todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que tem contrato. Todo mundo sabe, e o presidente não me falou, eu vou jogar lá amanhã, não. Eu disse bem claro, eu estou tentando acertar para jogar no Independência. Mas você não acha que se ele pudesse, aí você falou, não, o campo é o Mineirão. Não. Mas hoje não é o campo do Cruzeiro. O campo não é o Mineirão, não. Mas o campo do Cruzeiro hoje é o Mineirão. Não, o campo do Cruzeiro não é... O Mineirão é do Atlético, joga a hora que quiser lá. Claro. É do América, joga a hora que quiser lá. É do Vila, joga a hora que quiser lá. É do Guarani de Divinópolis, se ele colocar na federação, joga a hora que quiser lá. Então não é do Cruzeiro. Você não entendeu o que eu falei, do Cruzeiro. Afonso? O que eu disse aqui é que o Cruzeiro tem um contrato. Isso, você não... Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o Cruzeiro tem então contrato. acabou, ué. Todo mundo sabe. Então não acabou, não. O Atlético tem um contrato com a BWA? O Atlético tem um contrato com a BWA? É em vigência? Não é, não. É em vigência. Tem um contrato com a BWA e joga no Mineirão. Por quê? Conversa. Agora, esse contrato de Cruzeiro com Minas Arena não vale nada. Porque o Cruzeiro quebra ele toda hora e a Minas Arena quebra toda hora. E eu vou além. Eu acho que o Atlético acertou de mandar o jogo com o Sport Boys pela Libertadores Independência. Nós vamos falar sobre isso. Não vai vender todos os ingressos. Eu queria falar do jogo do Cruzeiro, outro já falou? Não, do jogo do Cruzeiro vamos falar depois. Vocês desviaram o assunto, eu preciso de um intervalo também. Então, minha gente, presidente Gilvan, você que é um cara inteligente, já demonstrou isso, está caminhando para o final do mandato, porque a eleição não é no fim do ano, ao contrário de que muita gente fala, é no meio do ano. A eleição do Cruzeiro é julho, não, a eleição do Cruzeiro é dezembro, para presidente.
Bom, alguém me falou então Não, quem te falou está errado. então, A eleição do Cruzeiro é em dezembro, o presidente tem que tomar posse 31 de dezembro. Ele tem que tomar posse até 31 de dezembro. E aí, ele pode assumir a partir de janeiro. Mas posse, ele tem que tomar até 31 de dezembro. Eu não estou falando de posse, não estou falando de eleição. E a eleição, ela tem que ser entre 1º de dezembro e 31 de dezembro. Tá bom. Então, presidente Urman, aquilo que a gente conversou, pega esses joguinhos, presidente, não exija esse sacrifício do torcida do Cruzeiro. Isso é um sacrifício. O Flávio está falando que ele não vai. Ele não vai lá. Ele não vai lá no Mineirão, num jogo desse, quarta-feira à noite. Ele não vai. Por isso que ele está falando isso. Isso é um sacrifício. Isso é um chute na canela do torcedor. Aí você vê um estádio que cabe 63, 65 mil pessoas, com 6 mil torcedores pagando ingresso. 6 mil. 6 mil. Isso não é público de Cruzeiro. E se esse jogo fosse independência, era no mínimo 15. No mínimo 15. E olha a facilidade que era para todo mundo. Para todo mundo. Ah, não, pelo amor de Deus. O Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, o Cruzeiro tem mais competição. Dá uma repensada nisso. Dá uma repensada nisso, pelo amor de Deus. Pressiona lá a Minas Arena do jeito que for. A gente vai ao intervalo comercial e volta. Antes eu quero falar assim, Adriana Branco, que saudade que eu tenho de você. Ô, Adriana, que saudade que eu tenho de você. O departamento que você deixou lá no Atlético tá osso, tá ruim, tá duro de aguentar. Porque tem um cara lá deslumbrado, babador. Adriana, pelo amor de Deus, a gente volta já já, tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Já pensou morar em Lagoa Santa? Com a MRV, morar na cidade mais charmosa da Grande BH não é um sonho, é realidade. Parque Lagoa dos Cristais, um condomínio fechado com lazer completo na região da Lagoa Central, que já é o maior sucesso de vendas. Lançamento da segunda fase com condições ainda mais incríveis. Mensais a partir de R$ 399, subsídio de até 18 mil e documentação grátis. Não perca essa chance. MRV, ligue 4004-9000. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta pro Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, Dileta para o William, limpou o goleiro.
Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Ô, gente, hoje tá brabo. Hoje tá parecendo segunda-feira para mim, né? Para mim. Tá parecendo segunda-feira. Ouvir entrevista coletiva, participar de entrevista coletiva de treinador é um saco. Nossa, é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é a entrevista coletiva. Na coletiva você encontra repórter que quer fazer média com o treinador. Pergunta para ele o que ele quer responder. Pergunta aquilo que ele quer responder. Tem repórter que pergunta só por perguntar. Não, eu estou aqui, eu tenho que perguntar alguma coisa. Aí, eu tenho que fazer uma pergunta. Levanta o dedinho e na hora que faz a pergunta sai aquela porcaria. Sai aquela porcaria. E tem pergunta burra. Pergunta burra. E tem pergunta que você faz, que é inteligente, que é boa, que são pouquíssimas, raríssimas, que o treinador responde do jeito que ele quiser e você não tem o direito de repicar. Então a entrevista coletiva de treinador também é um chute na canela. É um chute na canela. É muito ruim. É muito ruim, mas é ruim com força essa entrevista coletiva. Muito, mas é ruim. E eu fico ouvindo, porque eu sou obrigado a ouvir. Eu sou obrigado a ouvir. Tem cada pergunta. Ontem, então, na entrevista coletiva do Mano, meu Deus do céu. Olha, eu quero dar um recadinho para você do BMG. BMG está aí à sua disposição. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. Quero falar também de Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, você encontra os famosos sucos detox, os sucos verdes, lá em Marieta. E você tem também as saladas sensacionais que você monta na hora, com a cobertura que quiser e com o molho que quiser. E ganha o cartão Fidelidade de Marieta, a melhor para a sua saúde. Repetindo, no Diamond, BH Shopping e Pátio Savassi. E olha, você que quer a sua casa própria, ter o seu apartamento, vá para o Minha Casa Minha Vida. A maior operadora do Minha Casa Minha Vida é a MRV. Está aí na tela para você, MRV. Você encontra apartamentos em Lagoa Santa, olha que lugar maravilhoso, qualidade de vida pura, em Sete Lagoas, da mesma forma, perto de Belo Horizonte, aeroporto de Confins, cidade administrativa, enfim, é quase que grande BH, Lagoa Santa e Sete Lagoas. Apartamentos de 2 quartos, com área de lazer completa, são apartamentos sensacionais para você ter uma vida com muita qualidade, perto das lagoas maravilhosas de Sete Lagoas e também de Lagoa Santa, com condomínios sensacionais. E com mensais a partir de R$ 399. Com o ITBI pago e o registro também. Olha, só na MRV. Só na MRV. Só na MRV. Corra, vá comprar o seu apartamento, Lagoa Santa ou Sete Lagoas. MRV. Eu quero abraçar também os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo, na Chico Sá, esquina de Platina, bateu, amassou, arranhou. Não fique nervoso, nem estressado, pior ainda. O Renato está lá, o Chiquinho está lá e o seu carro sai novo. Sensacional. Centro Automotivo Novo de Novo. Rede Gutierrez de Drogaria, é farmácia popular, aceita o cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo, tem um saldão maravilhoso lá à sua disposição na Rede Gutierrez de Drogaria, em qualquer uma das farmácias da rede. Rede Gutierrez de Drogaria, um grande abraço ao seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar também o Padre Lucas Almeida no 34260069, 34260069. Ele agora vai levar você e o seu grupo para Itália e Suíça. É um passeio maravilhoso. Itália e Suíça, sensacional. 34260069, 34260069. Meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, está à sua espera na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a famosa gasolina, a DT Clean.
é a super, hiper aditivada. DT Clean pelo melhor preço de BH. A DT Clean. Você não pode deixar de procurar e comprar, colocar no seu carro a DT Clean. Pergunta lá no Posto Piranga que eles vão te falar se é ou não verdade o que eu estou dizendo. DT Clean. E o Posto São Pedro fica aberto 24 horas por dia, porque lá dentro tem um posto policial aberto 24 horas por dia. É a sua garantia total. Posto São Pedro, lá em Pinhuí, tem o Posto Funil. E lá no Posto São Pedro você encontra também a água mineral Ingá ou Igarapé, pelo melhor preço de Belo Horizonte, garrafão de 20 litros, Ingá ou Igarapé. E no Posto Funil, lá em Pinhuí, além da DT Clean, você leva para casa o queijo artesanal, fabricado também lá. O Danilo vai te oferecer por um preço maravilhoso também. Posto Funil, lá em Pinhuí, ok? Estamos conversados? Anote aí. Fábrica de móveis assépticos e Fowler. Móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. Um abraço para meus amigos Antônio e Leandro. Ô Flávio, você quer falar do Cruzeiro de ontem? O Cruzeiro deu sono, viu? Deu. O jogo é o seguinte, Afonso, ontem, quem foi no Mineirão, ele foi com o seguinte pensamento, de quanto o Cruzeiro vai ganhar, certo? Isso era o que a gente estava pensando. E eu pensei isso também. O Cruzeiro meteu 3, podia ter metido 6, 7, certo? O Cruzeiro entrou ontem em ritmo de treino, como se estivesse treinando na Toca da Raposa, certo? Ninguém se esforçando, ninguém dividindo bola, certo? O Cruzeiro entrou tocando bola, como não deixa o tempo passar, na hora certa o gol vai acontecer. Até um certo tempo do jogo, o Cruzeiro entrou dividindo bola, entrou lutando, o Cruzeiro teve dificuldade de abrir. Pois é, mas acontece, eu penso diferente, eu acho que o Cruzeiro entrou em ritmo de treino. Você pensa diferente. São 8 jogos em 24 dias. E eu conversei com o presidente está falando assim, olha, o Cruzeiro foi a Muricy pegar um gramado da pior qualidade, com 34 graus de temperatura. O Cruzeiro foi a Teófilo jogar 3 horas da tarde com a temperatura de 34 graus. O Cruzeiro foi lá a Patos de Minas pegar uma temperatura altíssima. Está viajando, são 8 jogos que o Cruzeiro tem em 24 dias. Então o Cruzeiro está, além de poupar alguns jogadores, está poupando o time também, entra, sabendo que ontem, contra o Muricy, ia meter 3, poderia ter metido 7 ontem. Olha aqui, certo? olha aqui. Poderia ter metido 7 Só um minutinho, se empenhasse mais um pouquinho. O Emanuel Carneiro ontem, ele foi muito feliz. Eu já falei isso há algum tempo. O futebol está cheio de frescura. Cheio de frescura para jogador. A vida do jogador, e é verdade o que ele falou, o jogador quer jogar. Ele quer jogar. Você fala, você vai fazer 10 jogos em 10 dias, ele faz. Ele não quer treinar. Ele não quer ficar treinando o dia inteiro na Toca, ou na Cidade do Galo, ou no Centro de Treinamento do América, ou lá no Ninho do Urubu do Flamengo, ou lá no CT do Corinthians, São Paulo. Ele não quer treinar, ele quer jogar. E esse negócio que inventaram do CK, não põe falou não, porque o CK falou que ele vai contundir amanhã. Ele pode entrar e pode contundir. Emanuel foi muito feliz. Eu falo isso há algum tempo aqui. Mas o Emanuel falou ontem, ele fala numa emissora que tem um peso diferenciado e falou para mim exatamente o que eu falo e que eu gostaria que mais gente falasse. Está cheio de frescura o futebol, cheio de frescura, de mimimi, de larga-me toca. Não pode esbarrar o jogador, Mas, Afonso, deixa eu acabar de completar aqui. Jogou 8 jogos, tem que jogar, 20 em 20 dias. Mas não é você que tá lá, pô. O mano chega pro jogador e fala, como é que você tá? O cara fala assim, olha, eu tô com problema, tô cansado. Aí, o mano tem a opção hoje de poder colocar outro jogador. Porque o Cruzeiro tem a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem... vai começar depois essa Copa aí. Mas é só o Cruzeiro? Não, o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem Primeira Liga. Hein? Primeira Liga. A Primeira Liga e tem ainda a Sul-Americana. Mas é só o Cruzeiro? Mas você, Afonso, o jogador hoje, ele joga num nível tão diferente de quanto o Manuel Carneiro ia pra beira de campo ver treino, certo? Então hoje ele tem que conversar mais um pouquinho também com aqueles que entendem, principalmente da fisiologia do esporte, e que falam, o jogador pode estourar. O Atlético, ano passado, quantos jogadores o Atlético Então por que você não experimenta, não experimenta chegar num jogador e perguntar assim, você quer fazer 10 jogos? Mas Peraí. Você quer fazer 8 jogos em 24 dias?
e treinar uma semana, treinar 5 dias, vai falar, eu quero os 8 jogos em 24 dias. O Arrascaeta foi exemplo Deixa de eu ontem. participar Foi também, perguntado, senão não foi o Arrascaeta 10 perguntado minutos. para ele, poxa, e pro Manuel, não estavam bem, o Mano tirou do jogo. Então eu acho que tá mais do Não, que certo. tirou, mas estava no banco. Se a coisa ficasse feia, entrava. Aqui, é o seguinte, primeiro que eu acho essa desculpa esfarrapada do Mano Menezes. Ele tentou dar uma desculpa ontem, pra mim não colou. No último jogo ele falou que faltou perna. É Por que isso. que não poupou o time contra o Muricy de Alagoas? Não, botou o titular pra jogar. ele tava jogando, Peraí, tava 8 jogando. jogos em 24 dias. Lá em Patos de Minas foi com o time reserva. Em 2 ou 3 aqui em Belo Horizonte com o time Conversa reserva. mole. Então não tem cansaço coisa nenhuma. Não tem desculpa de cansaço não, porque o Mano tá mesclando esse time. O Cruzeiro, todos eles não fizeram 8 jogos, não. Ele tem mesclado. Então para com essa desculpa porca pra boi dormir. O Mano poderia ter entrado com o time reserva ontem. Pra que colocar o Rafael Sobis se ele tem o Ábila? Descansa o Rafael Sobis. Pra que colocar o Léo jogando se ele tem outro zagueiro lá no banco pra jogar? Pra que colocar Ezequiel e Diogo Barbosa se ele tem bons reservas pra jogar? Gente, o adversário era o Muricy. O time não saiu de trás o jogo inteiro. O Cruzeiro ganhou de 3-0, mas criou pra ganhar de 6 e não ganhou porque errou gols. Aliás, isso vem acontecendo já há bons jogos. Cruzeiro Principalmente o Alisson, né? Cruzeiro cria e perde gols. Vai ter jogo importante que vai fazer falta. O Cruzeiro precisa começar a treinar a finalização. E sobre esse assunto, você citou o nome do Emanuel Carneiro, eu respeito muito vocês dois, mas vocês vão me desculpar. O futebol de antigamente era campeonato regional e brasileiro. Não, ninguém falou antigamente, não. Mas eu sei que é baseado em antigamente. Jogava o primeiro semestre. Não, ele falou que ele perguntou pra jogador. Eu sei, tudo bem. Jogador, o Luan, se deixar, joga todos, mas se arrebenta em todos. Antigamente era primeiro semestre regional, segundo semestre Campeonato Brasileiro. Eram 2 competições, só jogava final de semana. Agora você tem Copa do Mickey lá nos Estados Unidos, ou então Primeira Liga aqui, Campeonato Mineiro, Copa da Primeira Liga, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mundial se você for jogar no final. Você pode chegar a 10 competições numa temporada só. Você joga toda quarta, domingo, e tem time em Santa Catarina e Rio Grande do Sul que está jogando na quarta e na quinta, que está tendo que usar time reserva na Primeira Liga para jogar regional. Então o futebol é outro nível. Antigamente corria-se 3, 4 quilômetros por jogo, hoje são 12, 15. Então a coisa mudou, gente. O jogador, você vai perguntar para ele, você quer jogar todos? Quero. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai dar conta, sabe por quê? Porque ele vai estourar. O Luan é um que quer jogar todos, não tira o pé em dividida em jogo nenhum, não diminui o ritmo em jogo nenhum. Estoura. Aí vem outro jogador, quer jogar todos, estoura ali. Então, gente, vamos conversar com quem entende. Os clubes têm fisiologistas de primeira hoje. Os caras que estudam, tem preparadores físicos que estudam e eles falam. Não tem condição. E não é só aqui não, é na Europa, é nos Estados Unidos, todo mundo fala isso. Não adianta vir com um discurso legal, bonito. Em 20 dias tem que jogar 20 jogos, porque ganha muito bem. Não são robôs, não são máquinas. Eles querem, eles querem, mas eles não conseguem. É simples. Agora, tem muito jogador, peraí, tem muito jogador, peraí, Flávio, o Atlético tem ano passado, muito, peraí, chegou Flávio, a ter 12 jogadores. Ô, Flávio, peraí, ué, você está falando a mesma coisa o programa inteiro, aqui, você está repetindo a mesma coisa. Não, tô não. Veja bem, tem muitos jogadores estourando no treino. Sim, também, faz parte. Estourando no treino. Para ilustrar o que vocês estão falando, que não tem condição. Estourando no treino. Exatamente, é mais uma coisa. Não é no jogo, não. Mais uma situação para ilustrar. Estourando no treino, não é no jogo, não. Mais uma então vamos diminuir a carga de treino. Também, já diminuiu. Vamos diminuir a carga de treino. Já diminuiu na sua época. Em vez de falar, vamos diminuir no jogo, diminui na carga Sua de treino. Sua época de repórter tinha quantos coletivos por semana? Diminui no Era treino. todo dia coletivo. A minha época não parou, não. Eu continuo até hoje, graças a Deus. Sua época de repórter, você não é mais repórter, não. Eu continuo até hoje. Você não é, não. Você não fez beirada de campo e nem vai no treino. Então você não é, não. Ontem eu estava fazendo beirada de campo. Você é repórter na essência, mas você não... Ontem eu estava fazendo beirada mas lá em de campo. cima, lá em cima. Então, o treino mudou também. Da sua época para agora mudou também. Fazer beirada de campo hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi. Você não é repórter na prática, você é na essência. Fazer beirada de campo hoje é a coisa mais fácil do mundo, é mole. Tá, você entendeu o que eu quis dizer. E cobrir treinamento é muito mais fácil. Você entendeu o que eu quis dizer. Você vai de dizer. laptop, você vai de telefone. Na minha época que ele fala, você tinha que ver. Tinha que estar lá, não tinha internet. Agora você... Peraí, vamos, eu te fiz uma pergunta, aí você mudou o assunto. Eu não mudei nada. Você foi se defender, se sentiu ofendido, eu não falei para te ofender. Eu falei que você não é mais repórter, você não cobre mais clube. Na época que você cobria o clube, era coletivo todo dia,
Era treino físico todo dia, tanto que o jogador não gostava. Hoje mudou. A gente parava treino para já fazer diminuiu entrevista. a intensidade também Afonso, nos treinos. A gente parava treino para fazer entrevista. Então eu vou falar na minha época, se ele não viveu na minha época, ele não sabe o que eu fazia. Bom, como é que ele vai fazer? Como é que ele sabia o que eu fazia se ele não viveu a minha época? Mas você tá falando de quem? Mas como? Eu tô falando do que o clube treinava, eu não estou falei do dizendo repórter, repórter não. da minha época. Mas eu não falei do repórter, eu falei do clube. Eu estou falando do clube também. Mas eu, em momento nenhum, Eu falei estou- que o repórter fazia, eu deixava de fazer. Eu estou falando Pra mim do não clube. interessa agora, eu tô estou falando do clube também. O clube era muito mais fechado. Era muito mais difícil você ter a notícia. Era muito mais complicado. Para você acompanhar o coletivo, era muito complicado. A gente parava treino. Não, ninguém parava treino. Afonso, A gente conversava com o treinador, que aceitava, num determinado momento do treino, parar para atender os repórteres, para que os repórteres pudessem ir embora, para chegar no horário na sua emissora, para passar o noticiário, porque não tinha laptop, não tinha internet e muito menos o telefone. Então era isso que acontecia. Era isso que acontecia. Mas você desviou o assunto, eu não tô falando do jornalista. Eu, você e o Pinguim e mais ninguém. Não. A Globo aparecia lá de vez em quando. Gente, então, vocês levaram o assunto pro lado do jornalista, eu tô falando do jogo do o clube. jogador estoura no treino hoje, sabe por quê? Exatamente por causa da carga que é obrigado a ele hoje, para que ele possa ter o rendimento Ele em campo estoura que pela o futebol burrice que ele exige. está treinando. Que o futebol exige, Afonso. Hoje é diferente. Não, você está querendo... Ô, Flávio, pelo amor de Deus, olha aqui. Vamos meter na cabeça o seguinte. O calendário não vai diminuir? Não, Os não jogos vai. não vão diminuir? Os jogos não vão diminuir? Vão acontecer os jogos que estão acontecendo. O ano que vem repete-se o mesmo número de jogos. O Brasil é assim. O Brasil não vai mudar. O Brasil não é a Europa. Então vocês têm Não que vai meter na mudar. cabeça que tem que poupar jogador, Então, tem que segurar, ué. Então tem que jogar. O senhor Mano Menezes está fazendo 8 jogos em 4 dias. Vai continuar fazendo os 8 jogos em 4 dias. Vai continuar fazendo. E o Cruzeiro está disputando as mesmas competições, as mesmas, com a diferença da Copa do Brasil, que o Atlético está disputando. As mesmas. Ipsilíteres. Só que o Atlético fez 4 jogos em março, o Cruzeiro fez 8 já. Ah, meu filho, porque o Cruzeiro entrou na primeira não fase tem da Copa. comparação, não. O Flávio tá certo. O Atlético fez um jogo pela Libertadores. O Cruzeiro já fez 1, 2, 3 pela Copa do Brasil. Porque É ele diferente. entrou na primeira fase Mas a gente na tá Copa do falando Brasil. de um Não, período eu só falando específico. Lá no ano disso, Afonso. passado, ele não teve o jeito de entrar Nós na falamos frente, de um período específico que o Cruzeiro jogou praticamente o dobro. É isso. claro. O que eu tô dizendo é que eu não aceito a desculpa do Mano. Porque ele mesclou o time. Não tem essa desculpa de time cansado. E ontem ele poderia ter mesclado de novo, não mesclou porque não quis. Ah, o Cruzeiro entrou com preguiça, por que não pôs os reservas? O Águila ia comer a bola ontem, porque ele quer ser titular. O Elber ia comer a bola porque Tanto que quer ele ser entrou titular. arrebentando o outro Águila. O Mike ia comer a bola porque quer ser titular. No meio de campo, o Hudson ontem foi o que mais correu, porque quer ser titular. Mas sabe por que Deveria ele ter não pôs? colocado o time em reserva. Ele explicou por que ele não pôs aquilo que eu falo também aqui. Então não Eu reclama falo, de cansaço. É porque ele quer ganhar. Então não... o time reserva do Cruzeiro ia ter uma dificuldade contra o Eduardo, Muricy. ele quer Nossa ganhar e ele Senhora. disse que não quer ser incoerente. Ele não quer ser incoerente perante aos jogadores dele. Porque ele pede para aqueles que ele coloca em campo como titular naquela competição, o máximo, para que possam ser donos da posição. Aí ele vem e muda. E como é que ele vai exigir isso? Então ele não pode reclamar de jogos atrás de jogos. Pronto, concordo, Porque ele tem concordo. o poder de pôr o time reserva em campo contra o Muricy. E não põe, porque quer ser coerente. Então não reclama, mano. Não reclama. Fica caladinho e vai jogar. Simples. Bom, infelizmente, o papo tá bom, mas o programa está chegando ao final. Nós temos o lixo e o nome do dia, só no arremate em 10 segundos. Eu acho que o Atlético já falou rapidamente, fez a melhor escolha desse jogo da Libertadores, a Independência. Torcedor do Atlético, esse negócio que ficam falando que está pequenando a torcida do Atlético, é conversa fiada para boi dormir. Porque se esse jogo fosse no Mineirão, dava 60 mil pessoas. Vai ser no Independência porque o Roger acha melhor. Eu acho que nem vai vender todos no Independência, porque o ingresso está caro. O nome do dia, eu vou dar para o Mônaco. Ontem assisti o jogo do Mônaco, jogou bem, time bom, time do Gemerson. O nome do dia vai para o Mônaco. O lixo, essa semana, vou ficar light. E o Cruzeiro ontem lá no Principado de Mônaco, o doutor Conrado, Leonardo Conrado,
entregou para o príncipe Albert II a camisa do Cruzeiro no Congresso de Medicina Esportiva que teve lá. Flávio, o lixo. O lixo? Nossa, tá difícil. Eu acho que eu vou ficar com a política, né? Com a lista do Janot. E o nome do dia? O nome do dia, eu vou concordar com o Du aqui, o gol do Fabinho, inclusive, que eliminou o time do Guardiola, o todo poderoso Guardiola. Time que não tem pompa, não tem grandes craques, não tem treinador famoso, mas dá gosto de assistir o Mônaco jogando. Bom time. Muito bem. E o Leicester também foi, hein? Único inglês. Pois é. Gente, nós estamos chegando ao final. Segunda-feira, se Deus quiser, ele há de querer. A nós aqui outra vez. Excelente fim de semana para você. E viva o futebol. Com todas as discussões, viva o futebol. Tchau, gente. Obrigado.